Existe alguém que está aí pertinho de você. É um amigo certo e verdadeiro, a todo tempo pra te defender. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele se encontra guarida, nele encontra solução. Oi, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que agora está um pouquinho melhor, não é? Aqueles que estão nos acessando aí, por favor, nos ajude a transmitir. Diga para nós como está chegando o som, como está chegando a imagem, não é? Porque é muito difícil a gente ver uma live e não conseguir compreender, né, o que está sendo falado. Então, os irmãos acharem que o louvor está muito alto, a gente abaixa. O importante é que a gente passe aqui alguns momentos abençoados aqui na presença do Senhor. Tá bem? Um minutinho só, já estaremos entrando aqui definitivamente, tá bom? Já muitos irmãos ali estão nos acessando, uma bênção, hein? Bom saber que os irmãos já estão chegando aí e Deus tem uma bênção para nós hoje. Deus tem colocado uma palavra no meu coração para a igreja. Eu gostaria que você fosse convidando aí os demais irmãos, né, para estar conosco e vá compartilhando também a nossa live aí, para que mais pessoas sejam alcançadas nessa noite. Nós tivemos uma live no domingo, ali no Tempo Sede. Eu digo nós, a nossa igreja, né? Os jovens fizeram uma live ali, presbítero João Paulo, irmã Ediene, presbítero André, irmã Mariana, Nael, irmã Denise, e foi uma benção, não é? Mais de 800 visualizações ali, e isto mostra que a palavra de Deus está sendo divulgada, que pessoas em casa estão sendo alcançadas por esse instrumento maravilhoso que é a internet, né? Pai do Senhor, irmã Ediene, Pai do Senhor, irmã Regina Pereira, Deus abençoe a senhora, muito bom tê-la aqui conosco nessa noite, né? Eu estou vendo mais gente ali, irmã Maria Aparecida, Josefa, Jordânia, glória a Deus, vai multiplicando aí, vai passando para frente aí, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu vou pedir aqui um minutinho para os irmãos, que eu quero compartilhar essa live agora, para que outros grupos, né, do Facebook sejam alcançados. O meu sobrinho, o Carlinhos, né, presbítero da igreja ali em Campos do Jordão. Carlos, eu tive que encerrar aquela live para começar essa, porque o som estava muito ruim, estava um problema aqui, e a gente não conseguia, nem eu mesmo estava entendendo o que eu estava falando. Imagine se vocês iriam conseguir entender, né? Mas eu pergunto aos irmãos que já estão aí nos acessando, como é que está o som? Está perfeito? Imagem boa? Glória a Deus. Amém. O Carlos, Pai do Senhor, Carlos, meu sobrinho, presbítero ali da igreja de Campos do Jordão, não é? Meu sobrinho querido. Deus abençoe você. É um prazer tê-lo aqui conosco. O tio tem muita satisfação saber o quanto Deus tem te usado, viu? Deus te abençoe grandemente. Continue te usando. Meus irmãos, só um minuto aqui, ó. Muita gente entrando já, muitos irmãos entrando. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu gostaria que você pudesse também receber essa palavra. Não quero ela só para mim, não, tá? Então convide mais alguém. Eu vou aqui compartilhar em grupos aqui para que mais pessoas possam nessa noite ser também alcançados pela palavra de Deus. Eu peço aí, tá bom, irmã Indiana? O som tá perfeito aí? O louvor tá muito alto? Tá bom assim? Tá? Vocês me ajudem aí a fazer. Tá ótimo, irmã Regina, que benção. Vivian, Deus te abençoe, minha vizinha. Deus abençoe a sua casa, viu? Deus abençoe a sua família, é um prazer tê-la conosco. Josefa, tá assistindo também, Josefa? André, Pai do Senhor, presbítero André. Domingo tem mais, hein? Vamos fazer mais live aí. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar essas lives. Vai compartilhando nos grupos aí, aqueles que puderem, para que muitas pessoas possam ser alcançadas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo diferente, né? E nós temos que lançar mão daquilo que Deus tem nos dado, para que nós possamos manter essa comunhão. Não podemos nos afastar, ainda que não estejamos juntos, não é? Não podemos nos tocar,
não podemos nos abraçar, mas nós podemos juntos sim cultuarmos o nome do Senhor Jesus. E mais do que isso, nós podemos dobrar o nosso joelho. Ninguém pode impedir de nós dobrarmos o nosso joelho. Um dia tentaram fazer Daniel de dobrar o joelho, mas não conseguiu. Deus livrou ele da cova dos leões e ele continuou dobrando os seus joelhos. Então nada vai nos impedir de dobrarmos os nossos joelhos. E eu estou compartilhando aqui no grupo. Os irmãos têm um minuto de paciência, já vamos aí. Vai louvando o Senhor Jesus, hinos maravilhosos que nós estamos ouvindo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus nessa noite. Muito obrigado a todos os nossos irmãos que estão entrando aí. Irmã Márcia Valadão, Pai do Senhor, Jordano está assistindo. Irmã Maria Aparecida também está conosco. Muita gente chegando aí. Vai mandando aí, irmão, o seu pedido de oração também. Não é? Vai compartilhando a bênção do Senhor. Use aí o seu dedo aí nesse teclado, enquanto eu vou compartilhando aqui a nossa live com outros grupos, com outros irmãos. Deus tem uma bênção para nós, viu? Irmão Russell, Deus abençoe, muito obrigado pela presença, viu? Irmã Adélia Lírio, Deus abençoe, irmã Adélia, é um prazer tê-la, a senhora aqui conosco também, né? Sempre aqui, compartilhando conosco, adorando o nome do Senhor Jesus. Então vocês vejam, gente, que não tem como, né? O inimigo tentar nos afastar do Senhor. A igreja do Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis do que esse que nós estamos, irmã Ângela, Pai do Senhor Jesus, a igreja sempre arrumou uma maneira de adorar a Deus. Tá? Nos países comunistas, nas chamadas cortinas, onde o evangelho não podia entrar, onde não podia se pregar a palavra de Deus, até mesmo nesses locais, a igreja arrumava um jeito de cultuar o Senhor Jesus. E nós vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus. Viu? Eu continuo aqui compartilhando a nossa live, a paz do Senhor, a todos os nossos irmãos que estão entrando, aqueles que estão conosco. Glória a Jesus. Deus tem uma bênção para nós, Deus tem uma bênção para a igreja nessa noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai do Senhor, irmã Fabiana, Fabiana, Deus te abençoe, viu, minha filha? Josiele, irmã Josi, Pai do Senhor também. É um prazer tê-la conosco aqui, viu? O Márcia Valadão também diz que está assistindo. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, você tem uma Bíblia aí na sua casa? Tem uma Bíblia aí? Então pegue agora a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu quero aqui dizer aos irmãos que eu estou aqui na minha casa, minha residência aqui na cidade de Piúma. Para quem não sabe, a cidade de Piúma ela fica aqui no litoral sul do estado do Espírito Santo. Ela é próxima da cidade de Guarapari. Guarapari é uma cidade mais conhecida aqui do litoral sul, né?
cidade vizinha à cidade de Anchieta, também próxima, um pouquinho mais longe, mas próxima aqui da cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Cidades são mais conhecidas no nosso Brasil. Cidade de Piúma é um local onde basicamente ela vive do mar, né? Da pesca, muitos pescadores aqui, e também do turismo, pela beleza das suas praias, a qualidade da sua água. É uma cidade que recebe bastante turistas. E nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor Jesus, servindo a Ele aqui na IEADES, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Espírito Santo. Nós temos o nosso templo sede aqui na rua Vitório Fantinato, número 16, no bairro de Niterói. Os nossos cultos acontecem todas as terças-feiras, culto de ensinamento da palavra, quinta-feira, culto de adoração e louvor a Deus, culto público, não é? E domingo nós temos pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical para crianças, jovens e adultos. E à noite, nosso principal culto da igreja é o culto de domingo à noite, 19 horas, culto de adoração a Deus. E Deus tem sido conosco, viu? Deus tem tido misericórdia das nossas vidas, almas têm se convertido ao Senhor, Deus tem feito um movimento muito lindo, que nós não somos nem merecedor daquilo que Deus tem feito para conosco. Não é? E terça-feira é dia de ensino da palavra. Não é fácil, irmãos, a gente ensinar a palavra para um aparelho de celular, né? Por mais que a gente saiba que os irmãos estão aí nos assistindo, né? Que tem muitas pessoas aí nos acessando, nos vendo, compartilhando, mandando aí o seu sinal que está gostando, né, do trabalho. É difícil, é uma coisa diferente. A gente está acostumado, terça-feira, estar falando para os irmãos na igreja, a comunhão. A gente vê que no olhar dos irmãos, né, na manifestação de um glória a Deus, de um aleluia, e que a palavra está fluindo nos corações. Mas nós vamos juntos aqui nessa noite, pela fé, meditar num texto da Bíblia Sagrada. Eu pedi para que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos agora abri-la no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, livro do início, da origem de todas as coisas, né? E nós vamos lá para o capítulo de número 12. Deus tem colocado uma palavra no meu coração a respeito desse texto. E nós vamos procurar contextualizá-lo, ou seja, trazer para a realidade de hoje, né? O momento em que nós estamos vivendo. Capítulo 12 do livro do Gênesis. Para os nossos irmãos aqui de Piúma, da IEADES, nós estávamos numa sequência, né, de estudo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Os irmãos se lembram? Chegamos ao capítulo 6, não é? Da Epístola de 1 Coríntios. Estava muito bom o estudo, não é? Deus estava falando muito conosco. Mas, devido a essa paralisação que houve aí, por orientação, né, dos poderes constituídos, sobretudo dos órgãos de saúde, que nos orientaram a não realizarmos o culto presencial, então esse estudo ele foi interrompido. Mas assim que voltar, nós vamos voltar lá para a Epístola de 1 a Coríntios, tá? Continue lendo a Epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos agora para Gênesis capítulo 12. Quantos aí já acharam? Já abriram suas Bíblias? Hein? Abriram aí? A minha Bíblia aqui diz o seguinte, o texto, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Preste atenção na leitura, para que você possa entender o que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Versículo 3, diz mais, Deus está falando com Abrão. Eu falei aqui Abraão, mas nesse momento aqui, o nome dele não havia sido mudado ainda. O nome dele aqui é Abrão. Versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti
Abrão. Serão benditas todas as famílias. Tem algumas versões que dizem todas as nações da terra. Não muda nada, tá? Muito bem, versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, preste atenção, olha só, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando ele saiu de Harã, tinha 75 anos. Possa ser que quando Deus falou com ele, tudo isso que eu estou lendo aqui, ele não tinha 75, ele tinha menos. A verdade é que ele obedeceu a Deus saindo da sua terra aos 75 anos. Isso é importante para a gente entender a mensagem, tá? Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido e as almas, ou seja, os servos, os funcionários, que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, 2 pontos. O que eu li aqui? E apareceu o Senhor a Abraão, Senhor com letra maiúscula, Deus, Jeová, e disse, a tua descendência darei essa terra. E edificou ali, não Deus, agora Abraão, e edificou ali um altar ao Senhor, também com letra maiúscula, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. O que ele armou? Ele armou a sua tenda. Isso é importante para nós guardarmos também. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Tá? E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu quero entrar nos versículos mais adiante, mas vamos entender o que a gente leu até aqui. Porque às vezes a gente lê, mas não guarda, né, alguns detalhes que são importantes para a gente entender a mensagem de Deus. Ora, a Bíblia aqui está descrevendo que Abraão, ele morava num lugar chamado Harã. E ali, em Harã, Deus havia prosperado a vida desse homem chamado Abrão. E Deus faz um projeto, ele arquiteta um plano, que nós chamamos de plano da salvação. E o início do plano da salvação passa pela chamada de Abraão. Pastor, mas o senhor viajou agora. Não, veja só. Se a gente retornar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Gênesis mesmo, nós vamos ver lá quando Deus criou Adão e colocou lá no Éden. Criou Eva, colocou ali como companheira dele. E você conhece muito bem a história, eu não quero me alongar nisso. Só que ali a gente sabe que Adão desobedeceu a Deus. E como consequência da sua desobediência, houve uma separação entre o homem e Deus. E agora Deus, então, ele projeta um plano da salvação. Preste atenção, você que está nos acessando aí, não é? Deus está falando com você. E dentro desse plano está a sua vida. Deus fez uma forma de novamente reconciliar o homem a ele. O homem estava separado pelo pecado. E Deus precisaria agora mandar quem? O Messias, o Cristo. Alguém que viesse, morresse na cruz, derramasse o sangue, para que novamente o homem pudesse ser reconciliado a Deus. E Deus, então, ele vai preparar uma nação, para que nessa nação viesse, então, Jesus Cristo. Então, vejam, senhores, que às vezes eu ouço algumas pessoas, né? Mas por que Deus escolheu Israel?
Não é? Por que Deus não escolheu o Brasil para que Jesus pudesse vir? Ora, Deus, quando ele escolheu, a nação ainda não existia. Deus preparou uma nação. Veja os detalhes, o amor de Deus pelo homem. E é isso que nós precisamos compreender nessa palavra. Então, tudo começa aqui com Abrão. Deus chama Abrão, um homem que estava com a sua vida estabilizada, e diz: olha, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Gente, que coisa estupenda isso, que coisa linda isso. Sabe por quê, irmãos? É por isso que Abraão, não é? O nome dele daqui a pouco vai ser mudado. É por isso que Abraão é chamado do pai da fé. Né? Porque, olha só, ele não tinha os recursos que nós temos hoje. Ele não tinha, por exemplo, um livro como esse aqui, ó. E a capa está meio feia, mas o conteúdo está perfeito ainda, olha. Ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha uma igreja, um templo para congregar. E nós, nesses dias, nós estamos sentindo isso. Que é a dificuldade do quê? De não estarmos juntos, porque quando nós estamos juntos, a nossa fé ela é acrescida, ela é fortalecida. A gente ouve a palavra, ouve os louvores, não é? Ouve os grupos se apresentando, tudo isso serve para o estímulo da nossa fé, da nossa comunhão. A Bíblia diz, né, se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O salmista, quando ele ouviu falar, vamos à casa do Senhor, ele se alegrou. Quando alguém diz, porque ir à casa de Deus, ir ao templo, é uma coisa que nos faz bem. Nós estamos sentindo falta disso. Mas veja que Abraão, ele é de um tempo que não existia templo. Não existia um local onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Não é? E Abraão, irmãos, ele tem a fé de obedecer a Deus e deixar a sua família, deixar a sua cultura, deixar o local aonde ele havia sido criado. Isto, eu pedi para vocês guardarem, ele não era um jovem aventureiro. Não era alguém que estava saindo, que não tinha muita coisa a perder, não. Não. Ele está saindo de Harã aos 75 anos. Você guardou? Aos 75 anos, quando o versículo 4 diz isso. Ele então toma a sua esposa, Sarai, não é? E leva com ele o filho do seu irmão, chamado Ló. E eles partem então. E quando Abraão então toma essa decisão, a Bíblia diz que Deus fala algumas coisas para ele. Olha só, e Deus diz, far-te-ei uma grande nação, de ti eu farei uma grande nação. E tem uma coisa, olha só, pela tua fé, pela tua obediência, por entender o meu chamado, eu vou te abençoar grandemente. E mais do que isso, eu vou abençoar os que tu abençoar. Ou seja, aquele que tu levantar a mão para abençoar, pode deixar que eu assine embaixo. Intimidade com Deus, irmãos, é vida com Deus. E tem mais, hein? Aqueles que se levantarem contra ti, aqueles que te amaldiçoarem, pode ter certeza que eu também vou amaldiçoar. Você veja só como é o nosso Deus, né? Um Deus justo. É um Deus que cuida dos seus. Não é? E nós, olha, nós estamos embaixo da promessa de Abraão, viu? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui? Então ele parte, obediente a Deus. Deus faz essas promessas e diz, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Passou Abraão, ele sai, passa por Siquém, não é? E ali em Moré estavam os cananeus naquela terra. Veja que vem os obstáculos, as dificuldades para Abraão. E o versículo 7, irmãos, uma coisa linda, se você prestou atenção quando nós lemos, diz o seguinte, que o Senhor aparece
a Abrão. Eu não sei se Deus apareceu de forma literal, Deus de forma literal a ele, se ele teve um sonho, se foi uma visão. O texto diz que o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua descendência eu darei essa terra. Glória a Deus. Como consequência daquilo, o que Abraão faz? Quando ele chega ali naquela terra, diz a Bíblia que ele edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele arma um altar para adorar o Senhor. E o versículo 8, isso é chave para a gente entender a mensagem. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental, chamada Betel. Você sabe o que quer dizer Betel? Betel quer dizer casa de Deus. Casa de Deus. Guarde isso. Betel quer dizer casa de Deus. E ali ele armou, sabe o quê? A sua tenda. Em Betel, casa de Deus, ele armou a sua tenda. Tenda quer dizer lugar de moradia. Ou seja, Abrão, ele fez ali a sua casa, a sua tenda, a sua moradia na casa de Deus. Muito bem. Tudo estava correndo perfeitamente, conforme o projeto de Deus. Abraão obediente, sai da tua terra, não é? Deixa os seus parentes, aos 75 anos. Aos 75 anos. Deus, quando ele faz promessa, irmãos, Deus não é homem para que minta. Deus, ele não se arrepende daquilo que ele fala, daquilo que ele promete. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete para nós, diz a palavra do Senhor. As promessas que Deus faz, aconteça o que acontecer, irmãos, elas se cumprem desde que nós estejamos no centro da sua vontade. Dias atrás eu gravei um vídeo, uma mensagem, falando exatamente sobre isso, estarmos no centro da vontade de Deus. Às vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, exatamente por quê? Porque nós saímos do centro da vontade de Deus. E é o que vai acontecer com Abraão, aqui nos versículos que se seguem. Tudo estava correndo muito bem, ele tinha obedecido o Senhor, não é? Já tinha se estabelecido em Betel que é casa de Deus, ali ele fez a sua moradia e ali ele deveria permanecer. E diz o versículo 9 que depois caminhou Abraão dali, ele sai. Você está entendendo? Abraão sai dali e seguindo para o sul, para o lado sul. E o versículo 10 diz: e havia uma fome naquela terra. Havia uma fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Ele vai para onde? Ele vai para o Egito. Foi para o Egito que Deus mandou Abraão? Não foi. Foi para o Egito? Não foi. Mas ele resolve descer para o Egito. E aconteceu que chegando na porta da entrada do Egito, diz a Sarai, a sua esposa, a sua mulher: ora, bem sei que és uma mulher formosa à vista. Olha só, irmãos, o que começa a acontecer na vida do homem, da família, da mulher, do jovem, quando ele começa a se deslocar do centro da vontade de Deus. E aí, o compromisso de Deus conosco é enquanto nós estamos na vontade dele, nós estamos seguindo o caminho dele. É quando nós estamos na vontade dele. E isso, às vezes, é difícil da gente entender. Eu fico pensando, às vezes, irmãos, eu tive a felicidade de ter nascido dentro da casa de Deus, dentro de uma igreja, né? Claro que eu não nasci na igreja, né? Nasci numa maternidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu cresci dentro de uma igreja. Filhos de pais crentes, de família
de crentes dentro da igreja. Mas nem sempre isso acontece na nossa vida, né? Tem pessoas que vão encontrar Jesus já na adolescência, outros encontram o Senhor na juventude, outros na idade mais avançada. Não tem diferença nenhuma, tá? Daquele que nasce no Evangelho tem um privilégio de ter sido criado na igreja. Mas isso, para o plano da salvação, não muda nada, né? E quem nasce na igreja, quem nasce no Evangelho, também terá um dia que terá que ter um encontro com o Senhor Jesus. Terá que fazer uma escolha de seguir, de ser fiel ao Senhor, de receber Jesus no coração. O que eu quero dizer é o seguinte, que independente do momento que você se tornou conhecedor do Evangelho, no dia que você recebeu Jesus no seu coração, na sua vida, é uma experiência maravilhosa na vida da gente. Quando a gente compreende o plano de salvação em Cristo Jesus, que nós reconhecemos que somos pecadores, que necessitamos da salvação em Cristo Jesus, é extraordinário, porque como algo sobrenatural enche a nossa vida de paz, de alegria. Quem passou pelo verdadeiro processo da conversão em Jesus Cristo sabe muito bem do que eu estou falando, que acontece dessa maneira, não é? É uma alegria, é uma paz, é uma certeza que nós não tínhamos, uma convicção invade o nosso coração e a gente começa a ver o mundo, ver as coisas de maneira diferente. Isso é o quê? É resultado do quê? Da presença do Espírito Santo na nossa vida, que se deu através do processo da salvação. Então, muitas pessoas quando chegam para o Evangelho, chegam fragilizadas. Muitas pessoas chegam sem confiança, sem paz, sem alegria. E quando recebe Jesus no coração, quando tem a experiência de receber o Senhor no coração, tem a sua vida mudada, a sua visão mudada. E aí entra num processo, que é um outro processo, que é o da santificação, não é? O processo da santificação, o próprio nome já diz, é um processo, não é? Ele depende de outros fatores. Ele tem que ser... a pessoa tem que buscar ao Senhor para que ele possa, então, vá deixando as práticas velhas e possa ter uma vida na presença do Senhor, não é? Mas isso é um outro assunto. O que eu quero aqui dizer aos irmãos é que quando nós estamos vivendo essa primeira experiência da conversão, nós nos sentimos, irmãos, um gigante nas mãos do Senhor, capaz de vencer a luta, não tem problema para nós que nós não somos capazes de enfrentar, não é? Mas eu não sei o que acontece, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos entrando numa certa rotina. E essa rotina, ela é extremamente perigosa para a nossa fé. Eu não posso afirmar que é isso que está acontecendo com Abraão, porque nós lemos aqui nos versículos anteriores a forma com que Deus, irmão, se revela àquele homem, a Abraão. A coragem que ele teve de sair da sua terra, da sua gente, como eu já disse aqui várias vezes, e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele. Mas, de repente, talvez por ver a situação apertando, sabendo, naquela saída, ele vê ali que a fome era extrema naquele lugar. E às vezes acontece isso conosco, porque Deus fala conosco, Deus faz uma promessa na nossa vida, a gente vem para o Evangelho e acha que todas as lutas, que todas as dificuldades, que todos os problemas cessaram. E isso, às vezes, é corroborado por um falso evangelho que a gente tem ouvido nesses últimos dias, não é? De pregações que prometem, venha para a casa do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e a sua vida vai prosperar, não é? E às vezes isso não acontece. Aí vem a luta, vem a dificuldade, vem o desemprego, vem as decepções, Deus leva alguém da nossa família, não é? Materialmente a gente começa a ter algum processo de dificuldade e a gente começa então a agir novamente como aquele velho homem, aquele antes da conversão. E Abraão aqui, ele vai lá para o Egito. E como um abismo chama outro abismo, não é? A Bíblia diz isso. O que aconteceu? Quando ele chega lá na porta da cidade do Egito, ele olha a mulher dele,
Né? Você, olha, Sarai, você é uma mulher muito bonita. Né? Você é formosa. E isso poderá nos trazer problema lá no Egito. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dizer vamos dizer para eles que você é minha irmã. Porque se eles souberem que você é minha esposa, eles vão tirar a minha vida. Oh, meu Deus. De certa forma, irmãos, isso me consola, sabe? Me consola. Porque eu estou vendo aqui um homem, ninguém pode duvidar que ele é um homem de Deus. Não é? Ah, pastor, mas aí ainda ele não tinha passado por... É verdade, ele vai passar ainda por algumas experiências que vai lhe consolidar como o pai da fé, Abraão, não é? Mas ninguém pode negar que era um homem que já tinha experiências profundas com Deus, a ponto de Deus aparecer a ele e falar: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, eu estarei contigo em todo o tempo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele faz aquele holocausto, adora a Deus, e de repente agora esse homem, esse mesmo Abraão, está aqui com uma mentirinha, né? Mentirinha santa, como dizem alguns, não é? Sabe, aquelas coisas, aquelas fraquezas. E isso ocorre na nossa vida, irmão, quando nós saímos do centro da vontade de Deus. Quando nós nos afastamos daquilo que Deus prometeu para a nossa vida. E infelizmente, eu devo dizer isso para os nossos irmãos, porque nós não estamos aqui para dar ibope. Nós não estamos aqui simplesmente para que tenha um certo número de acesso, que os irmãos, olha que mensagem bonita. Não, nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, como ela é. E o que a gente tem observado nesses últimos dias é que muitos crentes estão descendo para o Egito. Ao invés de permanecer em Betel, que Betel é a casa de Deus, em vez de fazer a sua morada na casa de Deus, estão descendo. E isto ocorre muito, e eu tenho que dizer isso, porque se eu não disser, eu não sou fiel àquilo que Deus tem me dado. Tá? Tem muitas pessoas, irmãos, e vou dizer mais, não são crentes não. Infelizmente, eu digo isso com dor no meu coração, gostaria de não estar dizendo. Muitos líderes, tá? Muitos ministros quer dizer, aqueles que foram chamados para servir. Ministro, vem de ministro, menor, aquele que foi chamado para servir a igreja. Obreiros do Senhor, líderes que estão, cada dia mais descendo para o Egito. E como um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, estão vivendo na prática do pecado. Diante da dificuldade, diante do aperto, diante de situações adversas, ele desce para o Egito. Abraão, aqui já começa a inventar a primeira mentira. Porque quando nós saímos do centro da vontade de Deus, mas a coisa começa a desandar. É como um efeito dominó na nossa vida. E eu estava dizendo aqui, o que eu queria dizer, são igrejas, instituições, que há muito tempo deixaram Betel e não sabem. Há muito tempo já desceram de Betel, estão vivendo no Egito. E isso ocorre muito em período eleitoral. Líderes que se envolvem com política partidária. Está me ouvindo? Pastores que se envolvem com política partidária. Se Deus te chamou para ser pastor, se Deus te chamou para liderar uma igreja, Deus não iria te colocar lá. Não estou falando aqui da política em si como ciência, que é muito bela. Nós somos ser político, nós somos ser social. Não tem como nós vivemos sem política. Mesmo que você se omita a participar da vida política do seu país, você está participando, sendo omissa. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é de líderes que em época de eleição, diante da dificuldade da sua igreja, sabe? Às vezes ele é tentado, porque ele está construindo um grande templo, levantando paredes.
Aí chega, a gente sabe isso, é uma prática no nosso país, muito comum, chega um candidato prometendo determinada quantidade de cimento, caminhão de areia, e pronto. Naquele momento, o líder sai de Betel e desce para o Egito. Nós temos aqui a nossa igreja em Piúma. E eu não terei problema nenhum, e nem os pastores que ali estão, de receber os candidatos, sejam eles candidatos, e como já temos recebido, candidatos a prefeito, candidatos a vereador, candidatos a deputado, vamos ouvi-los, vamos conversar, somos pessoas inteligentes para conversar. Mas o que eu estou dizendo aqui são pastores que negociam o voto, negociam a sua igreja para obter favor em troca. Eu quero dizer para os irmãos, para a igreja do Senhor Jesus, não será essa a causa das dificuldades que nós estamos vivendo? Porque olha só o que acontece aqui. Vamos continuar dentro desse raciocínio aqui. O que aconteceu? Aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, que era muito bonita. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela. Veja que o escritor aqui, foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, né? Ele diz o seguinte, ele fez aquilo por amor da sua esposa, não é? Para que ele não viesse morrer. Aí vem, e ele teve ovelhas, ele teve vacas, ele teve jumentos, ele teve servos, ele teve jumentos, ele teve camelo, por uma mentira. A verdade é essa, por uma mentira. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua igreja. Não negocie a sua salvação. Nada que você venha receber vale a pena. Queridos, sabe o que aconteceu? Versículo 18. Então chamou Faraó a Abraão e disse... Não, melhor. Olha só, versículo 17. Presta atenção nesse versículo 17. Como consequência da mentira de Abraão em dizer que Sarai não era sua esposa, ela vai parar no palácio. Os príncipes a levam para o palácio, tá? Diz o quê? Versículo 17. Deus estava de olho naquilo. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Irmãos, primeira coisa que nós temos que entender, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Contemplando os bons e contemplando os maus. O Salmo 139, o salmista ali diz o quê? Para onde irei da tua presença? Para onde me esconderei? Não é? Se eu for aos céus, tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, ali também as tuas mãos me alcançará. Ninguém pode se esconder do Senhor. E eu disse lá no início da palavra que a escolha de Abrão, consequentemente a escolha de Sara, porque era sua esposa, era um projeto de Deus para quê? Para formar uma nação. Para que naquela nação viesse a ser revelado quem? O Messias, o Cristo. Aquele que viria morrer para o perdão dos nossos pecados. E de repente agora, Abrão, por uma circunstância temporária, de uma situação que estava atravessando agora, Abrão estava colocando tudo aquilo em xeque, entregando a sua própria esposa como irmã. Deus estava de olho naquilo tudo. Aquilo feria o projeto de Deus. Eu quero dizer para você, irmão, você que me ouve, que me assiste, fique no centro da vontade de Deus, seja obediente ao Senhor. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. Certamente esse tempo agora, esse tempo de dificuldade, de escassez, a gente não sabe, é uma incerteza muito grande. Quanto tempo nós vamos permanecer ainda nesse isolamento, nessa quarentena? A economia do país, irmãos, está comprometida, a gente está correndo riscos, porque tudo parou, não gera mais riqueza.
Quanto tempo nós vamos levar para recuperar tudo isso? Tem gente feliz aí, porque está recebendo essa ajuda emergencial, justa, porque são pessoas que precisam. Milhões de pessoas vão receber essa ajuda agora nos próximos 3 meses. E depois disso? E se isso pendurar? Não é? No mundo capitalista, o que vale é emprego, é você ter trabalho. Então, há um temor muito grande do que será depois que acabar essa epidemia. E se ela ainda pendurar mais tempo, como será? Então, há uma incerteza muito grande, isso é verdade. Mas o que você não pode esquecer é que você não depende do governo. Quem sustenta a sua vida, quem sustenta a tua casa, quem sustenta a tua família, não é a economia, não é as estruturas de um Estado. Quem nos prometeu cuidar de nós foi o Senhor Deus, e é Ele que continuará cuidando de nós. Essa deveria ser a atitude de Abraão. Mas ele faz essa mentira, e Deus que está vendo tudo, Deus está olhando. Deus está olhando. E Deus diz a Bíblia que ele manda praga sobre o Egito, sobre a casa de Faraó. Versículo 18. Irmão, isso que é interessante. É que Faraó, ele compreende que tem alguma coisa errada naquele processo ali. Alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa está errada. E diz, então chamou Faraó a Abrão e disse a ele, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Por isso tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que a tua mulher, toma e vai-te embora. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, irmãos? A vergonha de Abrão. A vergonha de Abrão. Tá? Ele sendo um homem de Deus, um homem de tamanha experiência com Deus, a quem Deus havia literalmente feito promessas. Deus diz que Deus apareceu a Abrão e fez promessas a ele. Agora ele estava ali diante de um faraó, de um líder político, não é? De um mandatário, de um chefe, sendo humilhado. Isso aqui é humilhação. E sabe o que é isso que acontece com o crente, irmãos? Quando ele sai da vontade de Deus, quando ele sai de Betel, quando ele deixa a sua tenda e vai buscar formas diferentes de resolver o seu problema, é isso que acontece. O resultado final disso aqui é a vergonha. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus está escrito que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, para que ele serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens? Deus nos colocou neste mundo para nós fazermos a diferença. Agora, nós só podemos fazer essa diferença se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Nós temos que estar no plano de Deus. A igreja, como organização, ela tem que estar no centro da vontade de Deus. Deus tem, pela sua infinita e grande misericórdia, me dado o privilégio, não sei por quanto tempo, de presidir uma igreja. Agora, pergunte-me se eu estou preocupado com a economia do Brasil. Por quê? Se as pessoas não estão trabalhando, se não está produzindo riqueza, o país não está produzindo riqueza, a consequência disso é desemprego. O desemprego, as pessoas não têm salário. Se não tem salário, como que elas vão dizimar? Como que a igreja do Senhor Jesus é mantida por dízimos e ofertas de pessoas que trabalham. Se as pessoas não estão trabalhando, como que elas vão dizimar? Concorda comigo? Então, tem gente por aí que está apavorado. Tem organizações eclesiásticas por aí que estão apavorados. Tem igrejas aí que estão passando dificuldades. Nossa igreja não está em dificuldade. Porque nós somos bons? Não, porque a misericórdia de Deus tem sido sobre a nossa vida. Porque eu tenho a confiança de quem
cuida da igreja é Deus. E se Deus permitiu essa situação, Ele vai sustentar a sua igreja. Você está me entendendo? Você está entendendo a palavra do Senhor, aquilo que Deus está falando no seu coração aí? Você possa glorificar o nome do Senhor Jesus aí na sua casa. A consequência disso foi o quê? Foi praga. A praga veio sobre a casa de Faraó. E Faraó ali chama Abrão e dá ali, irmãos. Olha só, que coisa vergonhosa. Me permita eu fazer aqui uma comparação. Sabe quando um cachorro faz uma coisa errada e o seu dono chama a atenção dele? Que ele coloca o rabo no vão das pernas e vai lá para o cantinho da casa, ficou todo acuado. É dessa forma que eu vejo aqui Abrão. 3 perguntas aqui Faraó faz para ele. Então chamou Faraó Abrão e disse: Que é isto que fizeste, Abrão? Por que me mentiste dizendo que ela é a tua esposa? Que explicação tinha Abrão para dizer? Como encarar agora a Faraó? Eu fico pensando, quantos crentes, irmãos, quantos crentes que por fazer acordo, por descer, por sair da presença do Senhor e viver uma vida de mentirinhas santas, que não estão passando vergonha. Crentes que têm determinadas ruas da cidade que ele não pode caminhar. Sabe que se ele entrar ali, vai ter alguém para cobrar ele. Sabe por quê? Porque saiu de Betel. Porque desceu de Betel. Saiu da vontade de Deus. A Bíblia diz que Faraó mandou que ele fosse embora. E Faraó deu ordens, olha só, Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, dizendo: acompanhe-no, ele, a sua mulher e tudo que tinha, não fique nada aqui. Leve tudo embora. Que vergonha. Que vergonha. Olha só, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você. Que nós possamos permanecer na vontade do Senhor. Porque é na vontade do Senhor que Deus vai... Aquela promessa que Deus fez para você está condicionada à sua obediência a Ele. Se você permanecer na casa de Deus, se você permanecer em Betel, que é o lugar onde Deus te colocou, pode ter certeza que Deus vai suprir as suas necessidades. Tá? Eu não quero acreditar que tenha crentes, que tenha irmãos fazendo algumas coisas que eu vi aí em vídeos, de pessoas que não precisam dessa ajuda de R$600, dessa ajuda emergencial. Pessoas que não precisam. E estão, ainda fazem vídeos dizendo, se alegrando, dizendo: olha aí que eu recebi, fazendo churrasco, fazendo festa com o dinheiro que vem. Essa conta nós vamos ter que pagar lá na frente, meu querido. Esses bilhões que saíram do caixa do governo para suprir a necessidade dessas famílias que precisam, muito, a grande maioria precisa, necessita. Mas eu não quero acreditar que tem algum cristão nisso, que fez cadastro, que está recebendo esse dinheiro sem merecer. Porque se está fazendo isso, e quer acreditar que não tenha nenhum pastor fazendo isso, quero acreditar que não tenha nenhum líder praticando, não só isso, como qualquer outro tipo de conchavo, porque isso são mentiras que trazem consequências graves para o Evangelho, para a igreja e para a vida daqueles que assim fazem. Mas no capítulo 13, nós estamos chegando à conclusão dessa mensagem. A Bíblia diz que Abraão subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e com ele também Ló. E olha só, como Deus é misericordioso, né? Como Deus é maravilhoso. Né? Como Deus é maravilhoso. Versículo 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. E fez a sua jornada do sul até Betel. Então ele volta para a casa de Deus. Até o lugar onde, a princípio, no começo, estivera a sua tenda, a sua morada, entre Betel e Ai. Até o lugar
do altar que outrora ali tinha feito. Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló voltou com ele. Veja só, para concluir essa palavra, Abraão, ele teve a feliz oportunidade de retornar para Betel, para a casa de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que muitos que descem o Egito não conseguem mais voltar. Muitas pessoas morrem no Egito. Muitas pessoas perdem a sua vida lá no Egito e não conseguem voltar para a casa de Deus. Voltar para a casa de Deus aqui não significa necessariamente voltar para a igreja local onde você congregava. É também isso, porque a igreja local é uma instituição constituída por Deus. Né? Deus colocou ali um pastor para cuidar da sua vida. Então sim, é bom que você se reconcilie na sua igreja. Mas talvez você esteja congregando, você tem uma igreja, está tudo bem na sua vida. Eclesiasticamente falando, você está ligado a uma igreja, você tem um cartão de membro, você até é membro, participante da igreja. Essa mensagem também é para você. Porque tem muitas pessoas que estão dentro do templo, mas não estão na igreja. Estão no templo, mas não estão na vontade de Deus. Estão no templo, mas estão vivendo uma vida de engodo. Estão no templo, mas ainda executam, ainda fazem algumas mentirinhas santas, alguns acordos com o Egito, para se beneficiar de alguma coisa. É com você que Deus está falando. Deixe essa prática. Volte para a vontade de Deus. Volte para o centro da vontade de Deus. Porque lá é o lugar onde Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa. Ele prometeu te fazer uma bênção nas mãos dele, como fez para Abraão, porque a promessa de Abraão, ela se estendeu à igreja, e nós somos a igreja do Senhor Jesus. Logo, as bênçãos de Deus também está sobre nós. Deus quer cuidar de você, da sua casa, não vai faltar nada, não vai faltar o alimento para os teus filhos, não vai faltar o calçado. Agora você precisa fazer um compromisso com Deus de permanecer em Betel. A hora que Deus mandar te sair, você vai sair, como vai acontecer com Abraão. Viu? Vai chegar lá na frente, outras coisas vão acontecer na sua vida, mas pela vontade de Deus. Mas naquele momento, não era para ele voltar para o Egito, descer para o Egito. Mas como eu disse, ele teve a felicidade de poder retornar. E você está tendo hoje a oportunidade. Você está ouvindo essa palavra. Deus está te dando hoje mais uma oportunidade de você voltar para o centro da vontade de Deus. E eu quero te convidar, você neste momento, aí na sua casa, no seu lar, tá? Você fazer novamente um compromisso de fidelidade a Deus. Queridos, eu já disse aqui, Deus, pela sua misericórdia, Ele tem me dado o privilégio de presidir uma igreja. Mas muito antes de presidir a igreja, Deus já tinha me dado a chance de estar cuidando de vidas, estar cuidando de igrejas, de estar lidando com jovens na igreja. Então, pela misericórdia de Deus, faz alguns anos que Deus tem nos usado nessa área. E a gente lida com pessoas. E o que eu vou dizer aqui não é necessariamente da igreja que eu estou hoje. Isso é algo que acontece em todos os lugares. Numa igreja, normalmente, nós temos dentro de uma igreja uma pequena parte de crentes que verdadeiramente fazem a obra do Senhor Jesus. Pessoas que amam a obra do Senhor. E são essas pessoas, que não é a maior parte. É um grupo, normalmente. E não tem como a gente aqui dizer que é um grupo de pastores, ou de evangelistas, ou de membros, ou de irmãs. Não. Ele está presente em todos esses segmentos. São aquelas pessoas que fazem a obra de Deus por amor. São verdadeiro anjo do Senhor. E graças a Deus que Deus tem me colocado aqui do meu lado muita gente assim. Que faz essa igreja acontecer, que faz essa igreja prosperar, que faz essa igreja crescer. São essas pessoas que vestem verdadeiramente a camisa, tá? Que estão dispostos, que se colocam à frente, que colocam o ombro embaixo para carregar. E sei que muitos pastores que me ouvem agora hão de concordar com isso que eu estou falando. Mas dentro da igreja existe crente. Eu estou falando de igreja, não estou falando aqui de pecadores não, porque pecador,
A Bíblia diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Não é desse que eu estou falando. Nem também estou falando aqui das lutas externas. Aquela que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, demais, irmãos meus, fortalecei o Senhor e da força do seu poder, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados, etc. A gente sabe que existe uma luta externa contra nós, contra a igreja. Não é desses inimigos que eu estou falando, nem estou falando aqui de inimigo. Eu estou falando do corpo da igreja. Dentro da igreja, dentro do corpo da igreja, de salvos, de pessoas que pela infinita e grande misericórdia de Deus vão morar no céu, serão salvas. Serão salvos pela misericórdia de Deus. É assim. Não estou dizendo aqui de pessoas perdidas que porventura estão dentro da igreja, não. Eu estou falando de salvos. Tá? O corpo da igreja é constituído por pessoas. Uma pequena parcela que verdadeiramente, por amor, faz a obra do Senhor Jesus. Mas o senhor está falando de quem, pastor? São aqueles que pregam, aqueles que cantam? Não necessariamente. Tem pessoas que não cantam, tem pessoas que não pregam, tem pessoas que não, têm temor de subir num púlpito e treme, não consegue. Não consegue subir no altar. Não estou falando daqueles que cantam, que pregam, não. São pessoas que têm um coração na obra de Deus, que às vezes faz trabalho, serviço, ajuda o pastor, ajuda a direção da igreja de uma forma que ninguém vê, que ninguém sabe. São pessoas que têm uma vida de oração. São pessoas que têm uma vida de devoção a Deus, na leitura da Bíblia. São fiéis nos dízimos, nas suas ofertas. Mas que não são necessariamente pessoas que têm um dom de expressão para estar na frente de um trabalho, dirigindo um culto, ou cantando, ou tocando, nem mesmo pregando. Mas também tem pessoas desse grupo que pregam, que cantam, que louvam a Deus e que fazem isso por amor do Evangelho, por amor da palavra. E são estas pessoas que fazem com que a igreja cresça. São essas pessoas que nós não sabemos necessariamente quem são, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe. Mas existe uma outra parte da igreja que eu chamo de um grupo muito heterogêneo. O que é isso? São pessoas diversas que estão ali. Dentro desse segundo grupo tem, por exemplo, aquelas pessoas que frequentam um templo, frequentam uma igreja, uma casa de oração, porque tem medo do inferno. Tem muitas pessoas indo à igreja, irmão, não porque quer ir para o céu, mas porque não quer ir para o inferno. Porque ouviu falar que o inferno é um lugar quente demais, não é? E é mesmo, não é? Que é um lugar que fede, tem um mau cheiro tremendo. Eu não quero para o inferno ficar lá. Não. Então ele vai para a igreja com medo de ir para o inferno. Mas não descobriu ainda o privilégio do que é servir ao Senhor. Está nesse grupo. E essas pessoas, consequentemente, elas se tornam improdutivas dentro do reino de Deus. São pessoas que não prosperam espiritualmente. São pessoas que não têm experiências com Deus. Está dentro desse grupo. Tem dentro desse grupo também uma outra classe de pessoas. Que eu digo, quem sou eu para julgar a salvação dessas pessoas? Elas estão lá dentro da igreja. A chance delas serem salvas é maior do que não estivesse. Essa segunda classe de pessoas são aquelas pessoas que não querem comprometimento com o projeto da igreja local. Ele vai à igreja, mas ele quer assistir o culto. Ele não quer fazer o culto para Deus. Ele não quer se comprometer com os trabalhos que acontecem dentro da igreja. É a espécie de uma pessoa que vai no trabalho só para bater o cartão. Então ele se sente aliviado. Acho que por desencargo de consciência, né? Então aos domingos ele vai no templo. Assim como se fosse uma mera religião, né? De fazer aquela parte, a parte dele. Mas o coração ainda não se abriu para Deus. Ainda não teve uma real experiência com o Espírito Santo. Está dentro desse grupo. Dentro desse grupo também estão aqueles que estão na igreja por puro ativismo. Puro ativismo. Sabe o que é ativismo? É aquelas pessoas que gostam da vida social, que gostam do movimento. Não é? Elas estão ali, elas participam do coral da igreja, elas participam do louvor da igreja, se tiver um movimento de um ajuntamento, porque vão fazer algum trabalho na igreja, de levantar parede, reboco, alguma coisa, ela está lá, ela gosta de participar dessas coisas.
ela se envolve nas atividades diárias da igreja, mas muito mais como um ativismo. É uma pessoa ativa, uma pessoa que gosta, ela é participativa na igreja. E dentro dessa classe, que está dentro desse grupo, há um temor, há um problema muito grande, uma coisa que eu tenho muito temor, eu temo muito, que ocorre normalmente com essas pessoas, porque às vezes esse ativismo exagerado, às vezes leva com que essa pessoa, ao invés dela se aproximar de Deus, ao invés dela ter uma vida espiritual, de intimidade com Deus, ocorre o contrário. Ela normalmente, ela começa a se fadigar, fica cansada, porque esse ativismo, essa correria desenfreada para fazer as coisas, sem ter uma motivação verdadeira que é dada pelo Espírito Santo, essa pessoa pode incorrer no erro de perder a sua fé, perder a sua salvação. São pessoas que se estressam dentro da igreja, são pessoas que quando ela vê o seu cargo, a sua função ameaçada dentro da igreja, ela então se vê atuada. Se ela toca um instrumento e chega outro que toca, ela já se sente menosprezada. Por quê? Porque ela não está ali com o coração aberto para servir a Deus. Ela não está ali porque Deus a chamou e ela quer morar no céu. E o que importa para ela é que o evangelho seja pregado, seja anunciado, que mais pessoas venham sentir a paz, a alegria, o conforto que ela sente na vida. Mas estão ali, pela misericórdia de Deus, dentro da casa do Senhor. Meu querido, nós estamos vivendo um momento diferente agora. Não tem como agora, aqueles que servem o Senhor Jesus por causa da oportunidade de um culto de domingo, eu fico pensando, como é que está vivendo agora espiritualmente? Como que essa pessoa está se alimentando? Se agora ela não pode mais tocar o seu instrumento, se agora não pode mais soprar o seu instrumento, se agora não está tendo mais a oportunidade de cantar. E os itinerantes, onde estão os itinerantes? Aqueles que vivem, né, das ofertas, das contribuições, onde estão esses? Então Deus permitiu que essa praga viesse até mesmo para provar aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. As igrejas que vivem de renda, as igrejas que vivem de oferta. Eu fico pensando que está acontecendo com essas igrejas hoje, não é? Deve ter gente aí sofrendo depressão. E eu vou dizer que meu coração não está triste. A tristeza que eu sinto é não poder estar com os irmãos, não poder reunir com os irmãos, é não poder sair por evangelismo, é não poder nos assentarmos à mesa para comermos o pão, para bebermos o vinho que simboliza o corpo, o sangue do Senhor Jesus. Isso está me fazendo falta. E acredito que está fazendo falta para muitos crentes. Mas aqueles que servem o Senhor Jesus, aqueles que vão ao templo para ter a oportunidade de cantar, a oportunidade de pregar. Quantas vezes, meu querido irmão, quantas vezes obreiros com a cara feia em cima do púlpito porque não teve a oportunidade para pregar, porque alguém o chamou para dar uma saudação e não foi a pregação final, ele se sentiu ofendido, se sentiu menor, se sentiu menosprezado. Meu querido, e agora? E agora? É um momento para nós refletirmos, irmãos. Aqueles que verdadeiramente amam o Evangelho do Senhor Jesus. Aqueles que verdadeiramente foram chamados para anunciar esse Evangelho. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Porque eu temo que muitas pessoas que estavam dentro do templo, mas que ainda não tinham tido uma experiência com Deus, que elas se percam agora nesse tempo. Que sequer ela volte, quando a igreja voltar, a gente vai sentir a falta de um e de outro. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que, de fato, as pessoas voltem correndo para a igreja, quando novamente nós pudermos nos reunir. Mas, sinceramente, eu temo, porque muitas pessoas não vão conseguir sobreviver. Pessoas que não tiveram uma experiência com Deus, pessoas que ainda não se converteram verdadeiramente ao Senhor, essas pessoas terão dificuldades. E pessoas que são mercenários dentro da casa de Deus, que pregavam em troca de oferta, cantavam pelo dinheiro, essas pessoas agora estão passando dificuldade. Que você possa reavaliar o teu ministério, que você possa agora fazer uma autoavaliação, que eu possa estar fazendo isso. Eu estou dizendo novamente, eu dou glória ao Senhor Jesus, porque quem me sustenta é Ele.
Eu não sou mantido por dízimos, eu não sou mantido por ofertas. Quem me mantém é a misericórdia do Senhor. E tem muitos pastores, sim, que recebem da igreja, que tem o seu salário, e digno é o obreiro do seu salário, diga-se de passagem. Mas aqueles que faziam, ou que estavam fazendo a obra de Deus, simplesmente pela sua prebenda, esses estão sofrendo agora. Mas que seja um momento também para que eles possam voltar para Betel. Betel, a casa de Deus. Que ele possa novamente fazer a sua morada em Betel. E Deus vai derramar bênção. Deus que é misericordioso. Deus que é maravilhoso. Tem uma frase de um missionário, eu não vou saber dizê-la aqui, da forma com que ele escreveu. Mas uma frase que toca muito no meu coração, e eu acho ela muito pertinente para nós encerrarmos essa palavra nessa noite. Que diz muito respeito ao que nós estamos falando aqui, que é fazer a obra de Deus por amor. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, se o grande projeto de Deus é que todos cheguem a conhecimento do Evangelho, se missões está no coração de Deus e que o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, e se eu não penso em evangelismo e em missões, há uma grande possibilidade que eu não tenha sido convertido plenamente. Eu vou tentar aqui repetir. Se o grande projeto de Deus é que todas as almas sejam salvas, se o grande desejo de Deus, se missões está no coração de Deus, e que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, e se eu e você não pensamos em missão nem em evangelismo, há uma grande probabilidade que nós não tenhamos experimentado uma real e verdadeira conversão. Por que isso? Porque aquele que verdadeiramente é convertido no Senhor, a pregação do Evangelho, anunciar o Evangelho é primícia na sua vida. Não importa a situação, não importa o que ele esteja vivendo, com oportunidade no púlpito ou sem oportunidade, com cachê para pregar ou sem cachê para pregar, com sustento ou sem sustento, o seu prazer está em pregar a palavra de Deus. Esses são aqueles que verdadeiramente têm uma experiência com Deus. Queridos, nós queremos fazer uma oração neste momento, para que Deus tenha misericórdia da igreja nesse deserto que nós estamos atravessando. Que esse tempo se encurta, que por amor destes, que possa ser que venham a se perder, que Deus possa abreviar, que esse vírus seja repreendido e que a vida volte ao normal. E quando nós voltarmos para o templo, vamos ser igreja do Senhor Jesus. O seu pastor precisa de você. A sua congregação precisa de você. Independente se você vai ter cargo de liderança ou não vai ter cargo de liderança. Independente de se você vai cantar no domingo à noite ou se você vai cantar no culto da segunda-feira, lá na casinha daquela irmã mais humilde da igreja. Que Deus tenha misericórdia. Não é que nós voltemos não só para o templo, mas que nós possamos voltar para a casa de Deus, para Betel. Volte para Betel. Faça a sua morada na casa de Deus. Queridos irmãos, vamos orar agora para que essa praga, a praga que veio sobre Faraó e sobre o Egito, não é? Que fez com que Abraão voltasse para Betel, que essa praga que veio sobre o mundo possa ser um objeto de Deus para nos empurrarmos de volta para Betel. Betel é o lugar da nossa bênção. Betel é a morada, é a casa de Deus, onde nós devemos levantar a nossa tenda. A nossa casa tem que ser na casa de Deus. Amém? Nós queremos orar agora juntos, para que muitos pastores, muitos líderes, não desçam nesse tempo de política. Pastores que estão descendo do altar. Deus o chamou para cuidar de ovelhas. E você vai dar conta delas diante de Deus. Não vá para o Egito, não. Irmã, não faça acordos com o inimigo, não.
Viva uma vida de verdade. E Deus, na hora certa, Ele vai suprir as necessidades. Não vai faltar nada na tua casa, para a tua família. Não vai. Deus vai preparar o dinheiro da faculdade da sua filha, do seu filho. Quando aqueles políticos baterem na tua casa, pedindo voto, prometendo emprego para você, para sua família, prometendo reformar a sua casa, não aceite, não aceite. Não aceite. Porque no momento que você fizer acordo com estes, você acaba de sair da vontade de Deus. E pragas poderão também vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Fique na vontade de Deus. Quem cuida de você, quem cuida da igreja, quem cuida de nós é o Senhor Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Para que depois desse momento, eu estou vendo aqui muitos irmãos que estão conosco. Minha esposa, Deus abençoe você, sentindo a sua falta aqui, ela está em Vitória. Também irmã Marta, Mateus, no Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmã Marta. Vamos orar agora. Vamos orar agora. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Estou aqui sozinho na minha casa. Evangelista Marcos Vinícius, companheiro. Evangelista Giovanni também aqui conosco. Deus abençoe. Me desculpe se eu não consegui citar todos os nomes aqui, irmãos. São muitas pessoas que estão... Eliana, Deus abençoe. Alex Ramos, glória a Jesus. Se una agora conosco aqui. Hans Taylor, jovem abençoado do Senhor. Isso é uma benção, viu, Hans? Deus te abençoe. Cleomir, Deus abençoe. Irmã Raimunda, sempre conosco, né, irmã Raimunda? Mulher de oração. Me ajude agora, irmã Raimunda. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos nos unir. Vamos nos unir agora. Rafa Santana Ribeiro, Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar. Fabiana Fantinato, serva do Senhor Jesus, vamos orar agora. Glória a Deus. Donatan Araújo, Deus te abençoe. Fabiana ali de Vitória, Deus te abençoe, Fabiana. Márcia Valadão, já citamos aqui algumas vezes. Daniel Moser, Deus te abençoe, meu querido. Vamos ficar na vontade de Deus. A irmã Márcia está dizendo aqui, será que um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um naufrago? Será que um médico permaneceria sentado, comandante, deixando os seus pacientes morrerem? Será que um bombeiro, ao saber... Deixa eu ler direitinho aqui. Está aqui. Será que um bombeiro, ao saber que alguém está padecendo no fogo, ficaria parado e não prestaria socorro? Assim é você, pastor, não está acomodado diante dessa epidemia, mas está fazendo o ID de forma diferente. Tem minha admiração por estar levando a palavra em tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por essa palavra. Também está conosco o Juraci de Almeida. Deus abençoe. Madilson Caldas, Elisete Maria Peclá, Deus te abençoe. Ângela Maria. Irmãos, que benção, irmãos. Que muitas pessoas possam ser, irmãos, tocadas pelo verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou pedindo aqui é que os irmãos se unam. Essa mistura que virou a igreja do Senhor Jesus tem que acabar dentro da igreja. Tem que acabar. Sabe? Essa mistura, vamos deixar cada coisa no seu lugar, política na política, igreja é igreja. Deus nos chamou para uma missão muito nobre, que é maior do que tudo isto. É maior. Deus nos chamou para levar a salvação a pessoas que estão perecendo. Queremos saudar aqui também Israel Castro, Deus te abençoe. Linde Monteiro, ali do Amazonas. Jodilson Debrando, Deus te abençoe. Irmã Claudete dos Santos, Deus te abençoe, irmã Claudete. Irmão Jeová, não é? Esposo do irmão Jeová. Irmã Eliane, Deus abençoe. Bárbara Linhares, glória a Deus. Irmã Silvana Laber, irmã Lourdes Cola, Deus te abençoe, minha querida. Irmã Josi, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Irmã Márcia Valadão está glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmã Silvana, Deus abençoe a senhora. Irmã Márcia, Deus guarde vocês. Também queremos aqui cumprimentar o Gleidson Machado. Deus te abençoe, Gleidson. Vamos estar orando já, tá?
Evangelho Giovanni, me ajude em oração, vamos orar, para que haja, irmãos, um avivamento. Os irmãos que me conhecem, que já conviveram comigo, sabem, meu desejo, eu tenho pedido a Deus, eu tenho pedido ao Senhor, eu quero viver um avivamento. Eu quero viver um avivamento. Eu não quero viver um avivamento sozinho. Eu quero ver a igreja do Senhor Jesus avivada. Eu quero viver um tempo em que as pessoas corram para o templo. Que as pessoas tenham o prazer de estar na igreja. Não é o que está acontecendo nesses dias. Tem cantores que a gente tem que buscar em casa. Tem músicos que às vezes a gente tem que buscar em casa, porque senão ele não vai para a igreja. Tem pastores que só vão à igreja se ele estiver na escala da pregação. Tem velhinhos que não recebem mais a Santa Ceia em casa, porque eles se tornaram improdutivos para a obra. O dízimo dele é muito pequeno. Sabe o que é isso, irmãos? Tudo isso é falta de um avivamento. De um avivamento. Que isso que está acontecendo, que essa praga que Deus permitiu, que seja para avivar a igreja, para abalar a igreja. Que muita gente possa voltar para Betel. Possa voltar para a casa de Deus. Fazer a sua tenda, a sua casa dentro da casa de Deus. É isto. Eu creio que Deus pode fazer isso, irmão Helder. Glória a Deus. É verdade, vai ser Giovanni. Plena pandemia que nós estamos vivendo. Tem gente colocando a agenda aberta. Como agenda aberta? Me diz, se você é um pregador do evangelho. Hoje, agora, a situação está diferente. Mas em situação normal, tem pessoas que colocam a agenda aberta. Os hospitais cheios de cancerosos. As ruas abarrotadas de pessoas que não têm onde morar. E tem gente com agenda aberta. Os asilos, que há muito tempo não recebe a visita de ninguém. A agenda continua aberta. Me explica isso, se não é a falta de um avivamento, de uma igreja que desceu para o Egito. Desceu para o Egito. Está fazendo conchavos, está usando de mentiras para se dar bem. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão, através da mentira, ele recebeu ovelhas, gado, jumentos, etc, etc. Resolveu a situação dele. E que nós estamos assistindo exatamente isso. Igrejas ricas, mas que não evangelizam mais. Igrejas ricas, mas que não pregam mais. Eu me lembro quando eu era criança, na igreja. Irmãos, quando a gente tinha a oportunidade de ver um cantor evangélico, era tão raro isso. Era tão raro. Eu me lembro que a gente comprava aqueles LP grandão. O pai da gente chegava com um LP daquele. A gente ouvia aquilo até furar. Não tinha. A música, o louvor, a liturgia do culto era tudo coisa muito simples. Eu que sou de uma igreja do interior, era tudo coisa muito simples. Nós não tínhamos a sofisticação que, graças a Deus, hoje nós temos. Os instrumentos que nós hoje temos. Nossas igrejas hoje estão cheias de maestros, de pessoas com voz maravilhosa. Mas olha, está difícil porque tem que ver a agenda. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. O que está faltando para nós, irmã Raimunda, é o avivamento. Oh, glória ao nome santo do Senhor Jesus. E o avivamento para nós que somos pentecostais. Para nós que somos pentecostais, respeitamos qualquer outra linha. Mas para nós que somos crentes pentecostais, o avivamento para nós, ele se caracteriza pela conversão de almas, pelo arrependimento,
pela reconciliação. Pessoas procurando as outras para pedir perdão. Pessoas se dando a fazer a solidariedade, ajudar aquele que não tem. Sim, mas também para nós, a manifestação dos dons espirituais são sinais de um avivamento, como aquele da Rua Azusa, nos Estados Unidos da América. E por lá passou Gunnar Wingre e Daniel Berg, que com o coração inflamado pelo poder de Deus, pela chama do Espírito Santo, um dia eles têm uma revelação de que Deus estava mandando para um lugar chamado Belém. Eles não sabiam onde era Belém, foram procurar no mapa. E acharam: Belém é no Brasil. Glória ao nome do Senhor Jesus. Como isso toca o meu coração, minha alma. Sabe por quê, irmãos? Eu sou fruto de um avivamento. Você que está me ouvindo, minha senhora, você é fruto de um avivamento que nasceu lá na outra América. E ali, cheio do Espírito Santo, aqueles dois servos de Deus atravessam o oceano e vêm a parar aqui no Brasil, na cidade de Belém do Pará. E ali começa, 1910, o maior movimento evangelístico da história do cristianismo. Se chama Assembleia de Deus. Porque da Assembleia de Deus saiu outras inúmeras igrejas. Ali, através de dois homens avivados. E é por isso que nós estamos orando. Se houver avivamento, vai ter evangelização. Se houver avivamento, não faltará recursos para os missionários que estão em terras longínquas. Se houver avivamento, não faltará louvor na igreja, não faltará musicistas, cantores, não faltará pregadores. Nós precisamos de um avivamento, nós queremos orar agora, para que Deus faça isso nas nossas vidas. Irmã Fátima Santos, estou ferida do Deus da minha vida. Curitiba, a irmã de Curitiba, me parece isso, né? Nós vamos orar pela irmã, viu? Seja qual for o momento que a irmã esteja passando. Irmã José está dizendo: estou com saudade dos irmãos, saudade da casa do Senhor. Também estou, irmão José. Muita vontade de estar com os irmãos. Evangelista Giovanni, Deus te abençoe e te dê saúde. Minha irmã, em nome do Senhor Jesus, está dizendo, está respondendo aqui para a irmã Fátima dos Santos. Deus abençoe, irmã Fátima. Também estão pedindo oração pelo Samuel, né? O netinho da irmã Márcia Valadão. Vamos orar por ela. Diga para a Maraísa que Deus tem coisas especiais na vida dela, viu? Deus quer usá-la muito. Deus desperte a sua igreja. Glória a Deus. Irmã Fátima Santos está agradecendo. Irmã Gleide ali, de dois irmãos de Olivânia. Deus abençoe o pastor. Muito obrigado, irmã. Irmã Márcia, minha esposa, está pedindo para orar para a Fabiana. A Fabiana Broeto, né, Lima, ela estava... aniversário dela hoje. Deus abençoe ela. Deus abençoe também a irmã Silene, esposa do evangelista Eliomar, ali de... dois irmãos de Olivânia está aniversariando. Glória a Deus também, irmã Nilda, paz do Senhor, irmã. Nos ajude agora na oração, estamos aqui fazendo um clamor. Irmã Jô está pedindo oração para o Cauã Bernardo, duas crianças que precisam do favor do Senhor. Oração de joelho, é o que está precisando a igreja, é verdade, irmã Fátima, estão precisando mesmo. As nossas vigílias, os vigilhões, né? É tanta gente para cantar, é tanto cantor se apresentando, que eu não sei que hora que eles oram. Que pela misericórdia de Deus, numa época de vigília, era oração. Era joelho no chão. Hoje, vigília tem que ter batuque. Avivamento em massa, glória a Deus, está dizendo a irmã Ramunda. Evangelho Giovanni está lembrando que os presídios estão lotados para fazer visitas e a agenda continua aberta. Que Deus abençoe os irmãos. Josefa Dantas, né? Vamos orar. Glória a Deus. A Fabiana está dizendo que linda a palavra. Fabiana, segura a palavra, é a palavra de Deus, viu, meu querido?
Segura o Senhor Jesus na sua vida. Glória a Deus. Mande Ele também palavra edificante. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Nossas horas já são passadas. E eu queria que você verdadeiramente se unisse agora comigo. Deus tenha misericórdia da igreja. Soberano e eterno Deus. Jesus Cristo, meu Salvador. Nós nos unimos agora, Senhor Deus, como igreja. Apesar, Senhor Deus, de não estarmos reunidos no templo, mas o Senhor que é onipresente, o Senhor que é onisciente, Pai, o Senhor que vê tudo e todas as coisas, nada, Senhor Deus, é oculto aos teus olhos. O Senhor agora está olhando para esses irmãos que estão lá no estado de São Paulo, outros no Paraná, outros lá no estado do Amazonas, Senhor. Meu estado do Amazonas, que tanto amo, Senhor. Os meus irmãos ali em Manaus. Deus, aonde está sendo terrivelmente atingido por essa epidemia. Pastores que estão enfermos, Senhor. Deus, tem misericórdia, Pai. Famílias que sei, Senhor Deus, que já perderam alguém. Deus, tem misericórdia, Pai. Deus, eu suplico a Ti nesta hora, Pai. Por todos os pedidos que aqui foram apresentados, os nomes que aqui foram citados, alguns estão aniversariando, outros estão passando por dificuldades, problema de saúde, problema de enfermidade. Deus, o Samuel, Senhor Deus, essa criança, repreende, Senhor Deus, agora essa enfermidade. Ó Deus, ajuda, Senhor Deus, seus pais, Maraísa. Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, do evangelista Marcos Vinícius, da irmã Márcia, que certamente estão preocupados agora. O Senhor é poderoso. A irmã Fátima, que pediu aqui a oração. E tantos outros, Senhor Deus, que talvez eu não me lembre, mas o Senhor conhece a cada um deles, Pai. Assim como o Senhor prometeu a Abraão. Tantas bênçãos, Senhor Deus, o Senhor fez a Abraão, e elas foram, por consequências, estendidas também para a igreja. Para a igreja, Senhor Deus. Igreja remida e lavada no sangue do Senhor Jesus. Pela fé agora nós levantamos as nossas mãos. Oh, meu Deus, que Tu agora venha ao encontro de cada uma dessas famílias aqui, Senhor Deus, representadas. Deus, daqueles que juntamente conosco cultuaram o Teu nome, Senhor Deus, na noite dessa terça-feira. Deus, eu rogo a Ti, Senhor Deus, por todos os pastores. Eu peço a Ti, Senhor Deus, pelos líderes que o Senhor tem levantado, aqueles que porventura, Senhor Deus, por uma fraqueza, oh Deus, por um momento de dificuldade, Deus, desceram para o Egito para buscar ajuda. Deus, tenha misericórdia, que assim como Abrão, Deus, também, Senhor Deus, eles possam ter a oportunidade de voltar para Betel, o lugar da bênção. Deus, que muitos pastores possam fazer de volta o caminho, Senhor Deus, o caminho do altar, o caminho de uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de jejum, que é isso que a Tua obra está precisando, Senhor. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Eu tenho pedido ao Senhor, Deus. Deus, eu não posso me conformar com esse mundo, com a situação atual. Deus, eu não posso me conformar, Deus, que não haja salvação de almas. Eu não posso me conformar que não haja transformação de vidas. Eu não posso me conformar, Senhor Deus, que não haja crescimento. Não, Deus. Não, o Teu evangelho, Senhor Deus, não é um evangelho de retrocesso. É um evangelho que nos leva à frente. Seja qual for a circunstância, Senhor Deus, seja qual for o problema, Deus, Tu nos prometeu bênçãos, e eu tenho pedido ao Senhor um avivamento genuíno, verdadeiro. Não é esse crescimento que nós estamos observando, não é essa riqueza que nós estamos vendo, Senhor Deus. Tudo isso, Senhor Deus, seria tão bom, mas se nós vivêssemos um momento do avivamento, se isso tudo estivesse nos levando, Senhor Deus, à conversão de almas, à transformação de vidas, a arrependimento, a perdão, a manifestação dos dons espirituais, Senhor.
Deus, cadê aquela juventude cheia de poder, de unção? Cadê aquelas mulheres de oração, Deus, que fizeram a tua igreja um lugar de bênção? Deus, aonde estão aqueles obreiros, Senhor Deus, que não se preocupam com a oportunidade no templo, no púlpito, nenhum lugar de destaque, mas que fazem a tua obra por amor? Aonde estão, Senhor Deus? Aonde está essa igreja, Senhor? Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha avivar a Tua obra, que essa experiência terrível que a humanidade está passando, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, o começo de um grande, verdadeiro avivamento. Deus, tem misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da igreja aqui na cidade de Piúma. Tem misericórdia da igreja no estado do Espírito Santo. Tem misericórdia da igreja, Senhor Deus, neste Brasil. Ó Espírito Santo, eu peço a Ti, vem agora renovar as forças dos Teus filhos, Pai. Aonde quer que estejam agora, que a Tua presença possa invadir essa casa, possa invadir este lar, possa invadir, Senhor Deus, o coração dessas pessoas, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, Senhor Deus, no nome santo, no nome que é sobre todos os nomes. O nome do Senhor Jesus seja adorado. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Meus queridos, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar comigo esse momento de tanta bênção. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado a todos, irmã Estela, glória a Deus. Irmã Michele também, Deus abençoe você, Deus abençoe Maurício, glória a Deus. Também, irmã Ediene esteve conosco, irmã Raimunda, todos vocês, irmão Genaci, Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Eu quero aqui ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida, sobre a tua casa. Há uma promessa de Deus, que praga alguma chegará à nossa tenda. Que Deus possa guardar a sua família, guardar o seu esposo, guardar a sua esposa, seus filhos, desse mal que está atingindo a humanidade. Amém? Pela fé. Feche os teus olhos e receba agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre esta que é a noiva do Cordeiro, a igreja do arrebatamento. E se você crê, se você faz parte dessa igreja, se a sua tenda continua em Betel, você agora, pela fé, aí na sua casa, como é costume nosso, você possa agora levantar sua mão, você, sua esposa, seus filhos, todos agora, onde nós estamos, de um só coro. Deus lá do alto céu vai agora receber e vai nos ver, como a igreja do Senhor Jesus. Você levante a sua mão e diga comigo agora, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E podendo, vocês que são de longe, venham nos fazer uma visita aqui em Piúma, litoral sul do estado do Espírito Santo, viu? Nossos irmãos de longe, é um prazer recebê-los aqui. Quando voltar os nossos cultos normais, terças, quintas e domingo, nós estaremos ali adorando o nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo abençoe a todos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Domingo nós temos um novo encontro, tá bom? Todos os domingos, todas as terças-feiras. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém? Pai do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, glória a Jesus, aleluia, 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 oh glória a Deus, é verdade, Deus, glória a Jesus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. A misericórdia da igreja, Senhor. A misericórdia dos teus filhos. Oh, meu Salvador eterno.
Muito obrigado por todas essas bênçãos, Senhor. Muito obrigado por este momento, Pai. Dá-nos uma noite de paz, uma noite de alegria. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Glória a Jesus.